Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. E gente, hoje a ideia do vídeo é um pouco diferente. Vocês se lembram da chegada do Ronaldo Fenômeno aqui no Brasil, no Corinthians de 2009? Será que ela se compara à breve chegada agora, que vai acontecer ainda essa semana, do Neymar chegando ao Santos nesse ano de 2025? Vamos fazer essa comparação hoje. Se a gente for falar de momentos tão distantes na história, a gente tem que definir momentos da história. Ronaldo voltou ao Corinthians em 2009 e o Santos está voltando agora a ter o Neymar em 2025, cerca de 16 anos depois, o que é muita diferença. Nessa época é a época das SAFs, é a época do dinheiro, é a época do marketing digital, do celular, da internet, o que é muito diferente do ano de 2009. Eu acho que já aí a gente já precisa ter uma comparação muito grande. Pulando essa etapa, a gente vai para a questão de relação. O Neymar é como se fosse, acho que o segundo maior ídolo da história do Santos, abaixo de Pelé apenas. É claro que isso é discutível. Na época do Pelé teve grandes jogadores como Pepe, como Mengalvo, como Coutinho, que fizeram história no Santos, querendo ou não. Serginho Chulapa mais pra frente, nos anos 80, 90. Mas Neymar foi o que mais carregou o Santos depois de tanto tempo sem um ídolo eterno que era o Pelé. Pelé já estava fora dos campos há mais de 50 anos e chegou o Neymar para tomar esse posto de príncipe da Vila Belmiro e conseguiu transformar o Santos naquele momento. Isso construiu uma grande relação com o Neymar. Agora, Ronaldo Fenômeno não tinha uma grande conexão com times no Brasil. É claro que ele começou no Cruzeiro, teve grandes jogos no Cruzeiro quando ele era mais jovem, jogadas que ficam para a história do Cruzeiro, é claro, mas ele saiu muito cedo. Ele não teve tanto tempo de futebol brasileiro. O Neymar foi um ponto fora da curva, ele ficou muito tempo no Brasil. Ele foi sair em 2013 só, chegou em 2009 e foi sair em 2013, ficou cerca de 4 anos no Santos, ganhando muito título, cara. Assim, foi muito pouco tempo para tanto título. 4 anos, 6 títulos pelo Santos. Ele ganhou muita coisa aqui e criou muita história também. Então o Neymar hoje voltando pro Santos, ele volta como se fosse voltando para sua casa. Agora Ronaldo Fenômeno, quando voltou ao Corinthians, era mais ainda sobre ele do que sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno naquela época voltava para tentar provar o seu valor para si mesmo e para os outros, que ele conseguia ainda atuar como atleta, já que tinha uma questão de peso que atrapalhava ele muito, que trazia muita desconfiança para os torcedores do Corinthians, para os torcedores do futebol brasileiro todo em si, mas que foi desmentida, cara, com o grande futebol que ele apresentou nos anos de 2009 e 2010. O Ronaldo Fenômeno jogou muito naquele período pelo Corinthians. Apesar da diferença física do grande auge da carreira dele, existiu muita desconfiança, até em coletivas houveram brigas, houveram discussões, discursos do próprio Ronaldo Fenômeno se defendendo, falando quantas cirurgias tinha e quão difícil era para ele ainda continuar jogando, mas ele estava lá e estava jogando muito. Forma física ideal. Você não deve saber, mas eu tenho 33 anos, tenho 8 operações no meu corpo, muitas dores e, enfim, e eu tenho que ouvir esse tipo de pergunta tua. Agora Neymar vem em um outro momento. A dúvida do Neymar não é sobre ele ser atleta, porque ele atleta ainda é gigante. Chegando numa Copa do Mundo ele ainda vai destruir. Mas o Neymar ele ainda tem a questão que ele nunca voltou pro Santos, nunca voltou pra sua casa. E agora ele tá voltando em 2025 para poder retomar essa relação com o Santos, que já tinha sido recuperada desde 2020, né? Mas em 5 anos houve essa diferença muito grande de aproximação entre Santos e Neymar. O Neymar vinha ver jogo do Santos na Vila durante esse tempo no PSG e no Al Hilal, o que transformou muito a vida do Neymar como jogador. E era prometido, ele escreveu nas paredes, e aí ainda entra a relação do Neymar com o Santos. Eu vou, mas eu volto. E aí tá, ele voltou. Eu acho que o Neymar ainda tem muitas condições de trazer uma Copa do Mundo para a seleção brasileira, claro. Ainda tem condições de jogar muito, o que ninguém acreditava do Ronaldo naquela época, mas ele acabou jogando. E se as expectativas são mais altas ainda com o Neymar, é preciso que ele faça ainda mais.
Além disso, eu como santista ainda tenho que citar o fato, do Santos estar muito mal, como era o Corinthians de Ronaldo Fenômeno. Ambos os times, de épocas diferentes, é claro, foram rebaixados no ano anterior e no ano seguinte subiram, já querendo uma mudança total. No caso do Corinthians, ele trouxe Ronaldo Fenômeno, que foi uma explosão midiática em todo o Brasil. Em todo o mundo, na verdade. Ronaldo Fenômeno transformou o Corinthians naquela época, que basicamente levou a um título mundial 3 anos depois, em 2012. Vencendo o Chelsea, simplesmente, da Inglaterra, na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Já o Santos caiu em 2023 numa temporada bizarra, muito ruim. O Santos em 2024 também não fez um trabalho bom, mas em 2025 volta à Série A, tentando mudar completamente toda a história que o Santos tinha construído até aqui, principalmente com o Neymar. Eu acho que é uma relação que tem que ser feita, já que é uma situação muito parecida dos dois clubes. Outro detalhe que é importante é que Neymar vem para se recuperar para a Copa do Mundo, que acontece em 2026. E se recuperando de forma completa, a gente pode torcer para o hexacampeonato vir e o Neymar ter pelo menos uma Copa do Mundo depois de tantas disputadas e tanto esforço guardado para elas, sem resultar em nada. Agora vamos falar de números. O Neymar ele tem basicamente 35 títulos, 476 gols, uma Champions e uma Libertadores conquistadas. Já o Ronaldo Fenômeno tem 12 títulos, 416 gols, 3 bolas de ouro e 2 Copas do Mundo. É claro que sempre que há essa discussão, a questão das 3 bolas de ouro, 2 Copas do Mundo, acaba dando muita vantagem para o Ronaldo Fenômeno. Mas eu acredito que uma Champions e uma Libertadores não são fáceis de ganhar nesse nível. Bom, aqui eu não estou tomando partido de quem é melhor e quem é pior. Na verdade, qual chegada vai ser mais interessante? Qual chegada vai ser mais importante para a história do futebol brasileiro? E eu acho que isso só pode ser concretizado quando o Neymar der adeus ao Santos no final desse contrato que ele vai fazer com o Santos. Não sei se ele vai se aposentar depois disso, ou se vai para algum time grande da Europa, ou se vai para algum outro time do Brasil. Mas a gente tem que falar os números de resultados, pelo menos do Ronaldo Fenômeno até aqui. Para quando acabar a temporada do Neymar, a gente trazer os resultados. E aí sim, comparar. Depois de Ronaldo Fenômeno ter passado pelo Corinthians, ele acumulou uma Copa do Brasil vencida, um Paulistão, foram simplesmente 69 jogos e 35 gols. É quase que uma média de 0,5 gols por jogo. Ele arrebentou aqui no Brasil e trouxe mídia para o Corinthians de forma descomunal. E é isso que todo mundo espera e tem expectativa do Neymar fazer com o Santos. E simplesmente destruir no futebol brasileiro. E trazer também muita mídia pro Brasileirão, pro Paulistão. Coisa que o Brasil está precisando nesse exato momento. Para poder fazer a gente ser uma das ligas mais importantes do mundo mais uma vez. Bom, gente, e aí? Deixa sua opinião nos comentários. Quem é melhor? Ronaldo Fenômeno ou Neymar Júnior voltando ao Santos ou ao Corinthians? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e não se esquece de me seguir no TikTok, no Instagram, onde você puder, para ajudar isso aqui a crescer e ficar cada vez mais profissional. Essas análises que eu faço com vocês, pós-jogos, notícias, tudo sobre o Santos Futebol Clube e sobre o futebol em geral. Tamo junto!